Hoje nós vamos comparar o estudo do MMC e do MDC. Que tipo de preocupações ou modos devemos fazer? Quando eu falo de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, eu tenho mais de um método ou forma de resolver? Então vamos lá. A técnica que eu vou explicar agora é chamada de MDC pela fatoração. Como se faz isso? Eu pego o número 24 e vou observar que ele é o resultado da multiplicação de 4 vezes 6, ok? Só que 4 não pode ser escrito também como 2 vezes 2. E o meu 6 não pode ser escrito como 2 vezes 3. Então, eu fatorei. Eu escrevi 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Se eu multiplicar todos esses números, que são números primos, eu vou ter o total como 24, ok? Agora veja, o outro número que eu quero calcular o MDC, ele não é o resultado de 4 vezes 9? E o que é esse 4? 4 é o mesmo que 2 vezes 2, correto? E o 9 é o mesmo que 3 vezes 3. Observe que o resultado de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vai dar o meu 36. Esses valores que aparecem nos dois são números primos, 2 e 3, ok? Agora veja, que números que se repetiram nos dois? O 2 repetiu, pintei em rosinha. Outra vez o número 2 repetiu, pintei em amarelinho. E outra vez, ou mais um número repetiu, mais uma repetição do 3, coloquei aqui em verdinho. O resultado do MDC de 24 e 36 pode ser os números que se repetem quando multiplicados. O total de 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Essa é uma forma de fazer, ok? Vou mostrar outra agora. Então, vamos lá. Nós vamos calcular agora o MDC de 21 e de 35. O modo que nós já estudamos dizia que nós devíamos fazer assim: divisores de 21. Quem são os divisores de 21? São 1, 3, 7 e 21, correto? Depois, eu vou ter que escrever os divisores de 35, certo? Quem são os divisores de 35? 1, 5, 7 e 35. Lembrando que é um número composto porque tem vários divisores e esse também é um número composto porque tem vários divisores. Agora, quando eu te pergunto quem são os comuns, quem são os comuns? Comuns são os que se repetem. Quem se repete aqui? O 1. Quem mais se repete? O 7. Então, os comuns são 1 e 7. Agora, quando eu peço calcule o MDC de 21 e de 35 é o quê? O maior MDC é o maior divisor comum. Quem é o maior dos dois que são comuns? O 7? Então, o resultado do MDC é 7. Agora, eu vou mostrar um outro modo de fazer. Qual é o outro modo? Então, eu sempre ensino de duas formas diferentes, tá aqui. Ou, como é que eu posso fazer? Eu posso escrever o número 21 e dividir apenas por fatores primos. Eu vou decompor o número 21. Então, eu vou tentar. Dá para dividir por 2? Não. Ele não é divisível por 2. Então, eu vou tentar o próximo número primo. Quem é? 3. 21 dá para dividir por 3, dá quanto? 7. O meu número primo, 3, não é divisível. Não dá, certo? Então, eu vou tentar o próximo. Quem é o próximo? 5. 7 não é divisível por 5. Vou passar para o próximo número primo. Quem é o próximo? 7. Então, 7 dividido por 7 deu 1. Eu fiz a decomposição em fatores primos do número 21. Vou tentar agora do 35. Tentar não, vou fazer. Posso dividir pelo primeiro número primo, que é 2? Não, porque ele não é par, não é divisível por 2. Vou tentar agora por 3.
35 é divisível por 3? Não. Vou passar para o próximo número primo, 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 é divisível pelo mesmo número primo? Não. Vou passar para o próximo. Quem vem depois do 5? O 7. 7 é divisível por 7? Sim, deu 1. Quando eu cheguei no 1, eu parei. Agora veja que coisa mais linda. Quais os números daqui? 3 e 7. Quais os que apareceram aqui? 5 e 7. Quem é que repete? Eu quero aquele que repete, o maior de todos. Quem é ele? O 7. Acabou o exercício. O MDC é 7. Qual método você gosta mais? Fica a seu critério. Você que vai escolher o que for mais adequado, certo? Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um outro exemplo. E agora? Dá para fazer esse mesmo método para calcular o MMC. Vou pegar aqui o MMC, por exemplo, de 5 e 7, tá bom? Então, veja lá. Eu aprendi a calcular os múltiplos do primeiro número, múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? Os resultados da multiplicação de 5 pelos números naturais. Então, vai dar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Opa! Eu posso continuar, mas eu também posso colocar reticências, porque é um conjunto infinito? Sim. Agora, veja, eu vou colocar aqui, ó, os múltiplos de 7. Então, vamos ver, quem são os múltiplos de 7? A mesma coisa, resultado da multiplicação do 7 pelos números naturais. 7 vezes 0, 7 vezes 1, e assim vai. 21, 28, 35. Opa, eu preciso ir até o final? Não, nem dá para ir até o final. Então, eu uso as reticências. Quando eu digo para vocês que eu quero os comuns, quem são os comuns? Comuns são aqueles que se repetem. Quem é que se repetiu? O 0, vou colocar ele aqui. Quem mais se repetiu? Tem algum? Tem o 35. Ele se repetiu também. Eu sei que depois dele podem ter muitos outros, aliás, terão muitos outros. Então, eu coloco entre chaves e não posso me esquecer das reticências. Agora, quando eu pergunto quem é o MMC de 5 e de 7, eu tenho que lembrar o que significa. O que significa esse M? Significa o menor múltiplo que é comum. Quem é o menor, com exceção daquele que está em todos e não vale? Com exceção do 0, quem é o menor? 35. Agora, veja que legal. Vou mostrar de outro modo, certo? Então, vou mostrar de outra maneira agora. Vou dar uma modificada aqui nos meus recursos. Ok, usando a criatividade. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui outra maneira. Quem gostar mais dessa pode fazer. Lembram-se que nós estudamos os números que são números primos e compostos? Muito bem. Eu vou agora calcular o MMC destes mesmos números, de 5 e de 7. Só que eu vou fazer pelo mesmo modo, a decomposição. Então, o que eu vou fazer? 5 dá para dividir pelo primeiro número primo, que é 2? Não. Então, que tipo de cuidado eu vou ter que fazer? Olhar quem é o próximo. Quem é o próximo? 3. Também não é divisível. Vou passar para o próximo. 5. 5 dividido por 5 dá 1. Acabei? Sim. Vou passar para o meu próximo número. 7 é divisível por 2, que é o primeiro número primo? Não. Vou passar para o próximo. Quem é? 3. Também não. Passar para o próximo. 5. Também não. Quem é o próximo? 7. Eu sei que você queria me responder isso. 7 dividido por 7 dá 1. Acabei aqui também. Veja, o meu MMC, ele vai ser o resultado da multiplicação desses dois números. Quem apareceu? O 5 e o 7.
5 vezes 7, 35. Professora, mas eu já vi que algumas pessoas mais velhas fazem dos dois números ao mesmo tempo. Posso fazer também? Pode. 5 dividido por 2, não dá. 7 dividido por 2, não dá. Vou passar para o próximo número primo. 3. Algum deles é divisível por 3? Não. Vou passar para o próximo. 5. 5 dividido por 5 dá 1. Põe a vírgula. Mas o 7 não é divisível por 5. E aí, o que eu faço? Copia. Não dá para dividir, põe ele aqui ao lado. E agora, será que eu vou poder dividir estes números desta linha pelo mesmo número 5, sendo que ele acabou de não dar certo com o 7? Não. Então, eu vou passar para o próximo número. Quem é o próximo? 7. O 1 já chegou no mínimo, não vou poder dividir, porque ele é menor. 7 dividido por 7 dá 1. Parei quando eu terminei com todos os algarismos aqui, 1 no final? Sim. Olha agora que bacana. Os dois ao mesmo tempo, olha o que eu enxergo aqui os dois números. Então, eu vou dizer que o resultado do meu MMC, eu posso escrever aqui, 5 vezes 7, 35, ou, se eu preferir, eu escrevo aqui embaixo, MMC 35. Observem, gente, que dos dois modos deu o mesmo resultado. Aliás, dos dois não, dos três modos deu o mesmo resultado. Por múltiplos, a decomposição separada, eu tenho que observar os algarismos e os dois ao mesmo tempo. Bons estudos. Então, o que foi ensinado de diferente hoje? Fazer pela decomposição de um número e seus fatores primos. Muito obrigada, até o próximo encontro, tá? Caprichem nos registros no caderno.